Era um domingo de garoa, daquelas que deixam a gente jururu. Seu Josué, roceiro de uns 70 anos, tinha saído cedo da roça para dar um jeito nas contas na cidade. Mas quando o toró começou, precisou se abrigar na capelinha de Santana. O velho estava ensopado, escorrendo água no piso frio da igreja, quando reparou numa figura que fez o coração dele dar um pinote. No último banco, bem no escurinho, estava um moleque mirrado, de uns 12 anos, segurando um retrato velho e esfarrapado. O garoto soluçava baixinho, daquele jeito que criança chora, quando tá com a alma sangrando. Seu Josué, que sempre teve a casca grossa, mas o miolo mole, sentiu um aperto no peito e se aproximou a passos lentos. "Que foi, meu filho? Por que essa choradeira toda?" perguntou o velho com a voz embargada de quem fumou paiero a vida inteira. O menino ergueu os olhos marejados e mostrou a foto. "O senhor conhece ela? É minha mãe. Sumiu faz tempo, e eu não sei mais onde procurar." Quando o seu Josué botou os olhos naquela foto amarelada, quase caiu de costas. Precisou se agarrar no banco da igreja porque as pernas tremeram. Era ela, a mulher que tinha tirado ele do buraco há mais de 15 anos, quando ele teve um piripaque na estrada e quase bateu as botas. Uma moça bonita, de olhos serenos, que surgiu do nada numa noite fria, cuidou dele até o resgate chegar e depois sumiu como miragem. O roceiro nunca conseguiu agradecer direito. Durante anos, ficou pensando naquela mulher. Chegou até a procurar ela nas cidades vizinhas, mas nada. E agora ali estava uma foto dela, toda detonada, nas mãos de um piá perdido. "Qual é o teu nome, guri?" perguntou seu Josué, ainda meio zonzo. "Elias, senhor, Elias Silva, mas pode me chamar só de Elias." O menino falava meio diferente, misturando o português com umas palavras esquisitas que seu Josué não entendia muito bem. Parecia ter vindo de longe. "E cadê tua família, Elias? Teus pais?" O menino abaixou a cabeça. "Não tenho pai, nunca vi. E minha mãe sumiu quando eu era pequeno. Desde então, eu vivo de favor na cidade, sabe? Umas pessoas me acolhem, cuidam de mim um tempo, mas depois cansam e me botam para correr. Ninguém quer criar um menino órfão." O coração de seu Josué, que já era sensível, se derreteu de vez. Aquele menino tinha o mesmo olhar da mulher da foto. Os mesmos olhos mansos que ele lembrava daquela noite na estrada. Não podia ser mera coincidência. "Escuta aqui, Elias. Essa mulher da foto me salvou a pele uma vez. Eu tô devendo para ela uma parada que nunca vou conseguir pagar. Se você é filho dela, então eu vou te ajudar a achar ela. Tá me ouvindo?" Elias levantou a cabeça e, pela primeira vez, desde que seu Josué entrou na igreja, o menino sorriu. Era um sorriso tímido, ainda meio triste, mas era um sorriso. "O senhor tá falando sério? Vai me ajudar mesmo?" "Guri, eu sou homem de palavra. Meu nome é Josué, mas todo mundo me conhece como seu Josué. Tenho uma roça aqui perto, e se você quiser, pode ficar lá comigo enquanto a gente procura tua mãe. Que você acha?" Elias olhou para o velho roceiro como se tivesse vendo um enviado dos céus. "Eu posso mesmo? O senhor não vai enjoar de mim e me mandar embora? Pode ficar tranquilo, fedelho. Eu não sou desses que prometem e não cumprem. Foi assim que começou uma amizade que ia mudar a vida dos dois para sempre." Seu Josué levou Elias para a roça naquele mesmo domingo, debaixo de chuva. O menino não tinha quase nada, só a roupa do corpo, a foto da mãe e uma mochila surrada com uns farrapos dentro. A roça de seu Josué ficava a uns 20 quilômetros da cidade, no meio do matagal. Era um lugar bonito, com uma casa simples, mas aconchegante, um curral com umas vaquinhas, uns porcos, galinhas e 2 cavalos gagás. Seu Josué vivia sozinho, desde que a esposa tinha falecido há 5 anos. A casa era meio parada demais, e a chegada de Elias trouxe uma alegria nova para o lugar. Nos primeiros dias, o menino ficou meio acanhado, com medo de fazer alguma coisa errada e ser posto para a rua. Mas seu Josué foi paciente.
Mostrou onde Elias ia dormir, um quartinho pequeno, mas arrumado, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para o pasto. Ensinou o menino a cuidar dos bichos, a tirar leite das vacas, a dar farelo para os porcos. Elias era ligeiro e aprendeu tudo rapidinho. Mas o que mais impressionou seu Josué foi o jeito que o menino tinha com os animais. Era como se ele tivesse um dom. Os cavalos, que eram meio ariscos com estranhos, ficavam mansos perto de Elias. As galinhas não saíam debandada quando ele se aproximava. Até o velho Biriba, o cachorro da roça que rosna para qualquer um, logo se afeiçoou ao menino. 2 semanas depois que Elias chegou, aconteceu uma coisa que deixou seu Josué de queixo caído. O menino estava varrendo a sala quando viu o piano antigo no canto. Era da falecida esposa de seu Josué. Estava lá há anos, juntando poeira porque o roceiro nunca teve coragem de se desfazer dele. Seu Josué, posso tocar um pouquinho? Perguntou Elias, olhando para o instrumento com os olhos brilhando. Pode sim, menino. Mas você sabe tocar piano? Não sei não, senhor. Nunca aprendi. Mas sempre que vejo um piano, fico com vontade de apertar as teclas. Elias se sentou no banquinho, passou a mão nas teclas amareladas e começou a tocar. Não eram músicas que ele tinha aprendido em algum lugar. Eram melodias que pareciam vir de dentro dele mesmo. Umas músicas tristes, bonitas, que davam calafrio em quem ouvia. Seu Josué ficou parado ali na porta, com os olhos cheios d'água, lembrando da esposa que tocava aquele mesmo piano tantos anos atrás. Como era possível um menino que nunca tinha estudado música tocar daquele jeito? Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Dona Abigail, a vizinha mais próxima, que morava numa roça a uns 3 quilômetros dali, começou a aparecer mais na casa de seu Josué depois que soube do menino. Era uma mulher de uns 60 anos, viúva também, meio desconfiada de tudo e todos. Esse menino brotou do nada, seu Josué. Você tem certeza que ele é quem diz que é, e se for algum embuste? Hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém, nem nas crianças. Mas seu Josué não ligava para os comentários de Dona Abigail. Elias tinha os mesmos olhos da mulher da foto, o mesmo jeito de sorrir quando ficava contente. E tinha uma coisa no jeito dele que lembrava alguém, só que seu Josué não conseguia decifrar quem. O menino se acostumou bem à vida na roça. Acordava cedo, tomava café com seu Josué, pão com manteiga, leite tirado na hora e às vezes um ovo frito. Ajudava nos afazeres e de tarde ficava dedilhando o piano. Os vizinhos começaram a dar um pulo lá só para ouvir aquele garoto tocar. Era uma coisa linda de se ver. Mas Elias tinha seus momentos de tristeza também. Às vezes seu Josué acordava de madrugada e ouvia o menino chorando baixinho no quarto. Quando perguntava o que era, Elias sempre dizia que estava com saudade da mãe. Seu Josué, o senhor acha que a gente vai conseguir encontrar ela? Vamos sim, menino. Não sei como nem quando, mas vamos. Eu prometo. Foi numa quinta-feira, 2 meses depois que Elias chegou na roça, que a primeira grande surpresa aconteceu. Seu Josué tinha ido à cidade comprar ração e remédio para o gado, e quando voltou, viu Elias proseando com outro menino na porta de casa. Quando chegou mais perto, seu Josué quase não acreditou no que estava vendo. Os 2 meninos eram a cara um do outro, como se fosse Elias olhando num espelho. A mesma altura, o mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo jeito de estar de pé. Seu Josué, gritou Elias, correndo para o roceiro. Olha quem apareceu aqui, é meu irmão. O outro menino se aproximou devagar, meio acanhado. Boa tarde, senhor. Meu nome é Isaque Silva. Eu sou irmão gêmeo do Elias. Seu Josué sentiu as pernas bambearem de novo. Igual aconteceu na capela naquele domingo de chuva. 2 meninos idênticos, os 2 filhos da mulher que salvou a vida dele. Que raio estava acontecendo ali?
Seu Josué ficou parado ali, olhando para os dois meninos como se tivesse vendo assombração. Era inacreditável como dois garotos podiam ser tão parecidos assim. Até as pintinhas no rosto eram iguais, até o jeito de mexer as mãos quando ficavam encabulados. Como é que você achou seu irmão, Isaac? Perguntou o roceiro, ainda meio em choque. Isaac baixou os olhos, do mesmo jeito tímido que Elias fazia quando ficava triste. Eu estou procurando ele faz tempo, senhor. Desde que a gente se perdeu, quando era pequeno. Ouvi falar na cidade que tinha um menino tocando piano na roça do seu Josué. E quando me disseram que ele era igualzinho a mim, eu soube que tinha que vir conferir. Elias pegou na mão do irmão. Eu sabia que você estava vivo. Sempre senti uma coisa estranha aqui no peito, como se uma parte de mim tivesse sumido. Os dois meninos se abraçaram e seu Josué sentiu os olhos marejarem. Era uma cena linda de se ver, mas ao mesmo tempo de dar dó. Como duas crianças podiam ter sofrido tanto na vida. Naquela noite, depois da janta, os três se sentaram na varanda para botar o papo em dia. As estrelas cintilavam no céu limpo do interior, e o som dos grilos embalava a conversa enquanto Isaac contava sua história. Eu me lembro de algumas coisas de quando éramos pequenos. Começou Isaac olhando para o irmão. A gente morava numa casinha humilde com a nossa mãe. Ela ralava muito, saía cedo e voltava tarde. Eu lembro que ela sempre cheirava a remédio, sabe? Como se ela trabalhasse num hospital ou numa farmácia. Elias balançou a cabeça. Eu também lembro disso. E ela cantava pra gente dormir. Uma cantiga sobre passarinho. Isso mesmo. Isaac sorriu pela primeira vez desde que chegou. Ela cantava. Passarinho que voa, passarinho que canta, leva meu amor pra longe, onde a saudade não alcança. Seu Josué engoliu a saliva. Aquela cantiga. Ele já tinha ouvido em algum lugar. Mas onde? Isaac continuou. Um dia nossa mãe não voltou para casa. A gente ficou esperando, até que umas pessoas apareceram e disseram que ela tinha sumido. Separaram eu e Elias. Ele foi para um lado, eu fui para outro. Desde então eu fico pulando de galho em galho, igual ele. Mas como você se virou esse tempo todo? Perguntou seu Josué. Ah, eu sempre fui mais esperto para essas coisas, seu Josué. Aprendi a me virar nos 30. Às vezes trampava em padaria, às vezes ajudava em oficina, às vezes ficava na casa de gente boa que me dava comida e um lugar para dormir, mas nunca deixei de procurar meu irmão. Elias olhou para o irmão com admiração. Você sempre foi mais corajoso que eu, Isaac. Eu sempre tive medo de tudo. Bobagem, disse Isaac, dando um tapinha de leve no ombro do irmão. Você que sempre foi mais sensível, mais artista. Olha só como você toca piano. Eu nem consigo tirar um som direito. Seu Josué observava os dois, proseando, e sentia uma coisa estranha. Era como se aqueles meninos trouxessem lembranças que ele não conseguia explicar. Principalmente quando falavam da mãe. Vocês sabem o nome completo da mãe de vocês? Perguntou. Os dois meninos se entreolharam meio sem jeito. A gente sempre chamou ela só de mãe, disse Elias. Mas eu lembro que as pessoas às vezes chamavam ela de doutora. Doutora? Seu Josué franziu a testa. Então ela era médica? Não sei, respondeu Isaac, mas ela sempre cuidava da gente quando ficávamos doentes. Sabia de um monte de coisas sobre remédio e tal. Naquela noite, seu Josué mal conseguiu pregar o olho. Ficou pensando nos dois meninos, na mulher da foto, na cantiga que ela cantava. Tinha alguma coisa ali que não se encaixava, alguma peça do quebra-cabeça que estava faltando. Na manhã seguinte, levou os dois meninos para a cidade. Queria mostrar a foto da mãe deles para o padre da igreja, para o pessoal do correio, para ver se alguém reconhecia ela. Isaac ficou boquiaberto quando viu Elias tocar piano na igreja. Era como se o irmão tivesse aprendido música numa escola de rico. Como você consegue tocar assim? Perguntou Isaac, admirado. Não sei explicar. É como se as músicas já estivessem dentro de mim, sabe? Eu sento no piano e elas saem sozinhas.
Foi na padaria do seu Antônio que aconteceu a primeira grande revelação. Seu Josué mostrou a foto para a dona do lugar, uma senhora de uns 70 anos que conhecia todo mundo na região. "Valha-me Deus!" exclamou a mulher quando viu a foto. "É a doutora Cândida. Como você conseguiu essa foto?" Os três se entreolharam, surpresos. "A senhora conhece ela?" perguntou seu Josué, com o coração na boca. "Se conheço." Ela trabalhava no hospital da cidade há uns 15, 16 anos. Era a enfermeira mais dedicada que eu já vi na vida. Salvou a vida de muita gente por aqui. Elias e Isaac se aproximaram do balcão, ansiosos. "A senhora sabe o que aconteceu com ela?" perguntou Elias, com a voz trêmula. A mulher ficou com uma expressão triste. "Ah, meus filhos, foi uma história muito triste. A doutora Cândida sumiu de uma hora para outra. Dizem que ela teve uns problemas no hospital, que descobriu umas falcatruas e teve que dar no pé para se proteger." "Que tipo de falcatruas?" quis saber seu Josué. "Olha, eu não gosto de espalhar fofoca, né? Mas diziam que ela descobriu que uns médicos do hospital estavam desviando remédios e vendendo por fora. Coisa barra pesada. E quando ela ameaçou denunciar para a polícia, começaram a ameaçar ela." Isaac pegou na mão do irmão. "E os filhos dela?" "A senhora sabe o que aconteceu com os filhos?" A mulher balançou a cabeça. "Pobres coitados. Eram gêmeos, a cara de vocês dois. Quando a mãe sumiu, eles sumiram também. Nunca mais ninguém soube de nada." Seu Josué sentiu um calafrio na espinha. Aqueles eram os meninos de quem a mulher estava falando. Elias e Isaac eram os filhos da doutora Cândida, a enfermeira que salvou a vida dele na estrada há 15 anos. Saíram da padaria em silêncio. Os meninos estavam tristonhos, sabendo que a mãe tinha passado por perrengues sinistros. Seu Josué estava pensativo, juntando as peças da história. No caminho de volta para a roça, pararam no posto de gasolina para botar diesel no caminhão. O frentista, um homem de uns 50 anos, reconheceu a foto na hora que seu Josué mostrou para ele. "Uai, essa aí é a enfermeira que me socorreu quando eu capotei o carro na estrada. Já faz uns 15 anos. Eu estava quase batendo as botas quando ela apareceu, cuidou de mim até o socorro chegar." Seu Josué ficou pálido. "Você lembra que dia foi isso?" "Lembro sim, foi numa quinta-feira, no final de março de 2008. Nunca vou esquecer porque ela me salvou. Uma pessoa mais generosa que ela não existe. Mas aquela mesma quinta-feira, no final de março de 2008, tinha sido quando seu Josué teve o treco na estrada. Como a mesma mulher podia ter salvado duas pessoas no mesmo dia? A resposta veio quando chegaram em casa. Dona Abigail estava esperando eles na varanda com uma cara de quem tinha achado a agulha no palheiro. "Seu Josué, eu fiquei remoendo essa história dos meninos e resolvi dar uma sondada com os meus vizinhos para ver se alguém se lembrava de alguma coisa. E olha só o que eu desencavei!" Ela exibiu um jornaleco velho, amarelado. Na capa tinha uma manchete: "Enfermeira some após denunciar maracutaia no hospital." A foto era dela. Cândida Santos, 28 anos, enfermeira do Hospital Municipal. A matéria contava que ela tinha desmascarado um esquema de desvio de medicamentos que envolvia uns médicos e funcionários do hospital. Quando ameaçou botar a boca no trombone, começou a receber ameaças e um dia sumiu no mundo. "E tem mais!" arrematou Dona Abigail. A reportagem diz que ela deixou 2 filhos gêmeos de 3 anos que também evaporaram no mesmo dia. Elias e Isaac se abraçaram, marejados. Agora eles sabiam a real. A mãe não tinha dado o banho neles. Ela tinha sido forçada a pegar o beco para salvar a pele dela e a deles. Mas seu Josué ainda estava encucado com uma coisa. "Dona Abigail, essa reportagem fala que ela sumiu em março de 2008, mas foi justamente nessa época que ela me acudiu na estrada. Como é que pode?" Dona Abigail deu uma olhada no jornal de novo, lendo com mais atenção.
Aqui diz que ela sumiu no dia 27 de março. E você disse que ela te ajudou numa quinta-feira no final de março. Seu Josué fez as contas na cabeça. Quinta-feira, 27 de março de 2008. Foi bem no dia que ela sumiu que ela me salvou. A verdade era ainda mais impressionante. Cândida tinha picado a mula do hospital no mesmo dia que resolveu fazer a denúncia. Estava vazando da cidade com os filhos quando topou com seu Josué, passando mal na estrada. Mesmo correndo perigo, mesmo com a corda no pescoço, ela parou para dar uma mão para um desconhecido. Que mulher arretada, suspirou seu Josué. Me salvou no dia que estava fugindo para salvar a dela e a dos filhos. Mas onde é que ela estava agora? E por que os meninos foram separados? A resposta para essas perguntas só veio no fim da tarde, quando seu Natanael, irmão caçula de seu Josué, pintou na roça de surpresa. Natanael morava no Mato Grosso há mais de 20 anos, trabalhando em fazendas de gado, e quase nunca vinha dar um alô para o irmão. Josué, eu vim aqui porque recebi uma carta esquisita, disse Natanael, sacando um envelope amarelado do bolso. Uma mulher escreveu dizendo que conhecia você e que precisava falar urgente sobre uns garotos. Seu Josué pegou a carta com as mãos tremendo. Era dela, era de Cândida. Seu Josué abriu a carta com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia decifrar as palavras escritas com uma letra miúda e meio apagada. Seu Natanael, Elias e Isaque se aproximaram, todos querendo saber o que estava escrito. Josué Santos, começava a carta. Não sei se o senhor vai se lembrar de mim, mas eu sou Cândida, a enfermeira que o ajudou na estrada há muitos anos. Sei que pode parecer estranho eu estar escrevendo depois de tanto tempo, mas eu preciso muito da sua ajuda. A voz de seu Josué estava falhando enquanto lia. Elias e Isaque se abraçaram, ansiosos para saber da mãe. Eu estou na moita há 15 anos, vivendo com outro nome numa cidadezinha do interior de Minas. Tive que sumir porque descobri coisas cabeludas no hospital onde trabalhava e minha vida estava por um fio. O pior de tudo é que tive que me apartar dos meus filhos gêmeos, Elias e Isaque, para botar eles a salvo. Os meninos começaram a chorar baixinho. Saber que a mãe não tinha abandonado eles por querer doía, mas ao mesmo tempo trazia um alívio. Eu sei que os meninos estão vivos, porque contratei um tira para procurar eles. Ele me disse que um dos meus filhos está morando com o senhor. Por favor, cuide bem dele. Eu não posso dar a cara a tapa ainda, porque as pessoas que me botaram na mira ainda estão por aí, cheias de grana. Seu Josué parou de ler e olhou para os meninos. Tem mais coisa aqui, mas não sei se vocês querem ouvir. Queremos sim, disse Isaque, enxugando as lágrimas. A gente precisa saber de tudo. Seu Josué prosseguiu. Tem um segredo que eu nunca contei para ninguém, Josué. Quando eu te salvei naquela noite, eu não estava sozinha. Estava com um cara que eu amava muito e que era o pai dos meus filhos. Esse cara tinha evaporado da cidade uns meses antes, quando descobriu que eu estava grávida, mas tinha voltado para me dar um apoio na fuga. Seu Natanael ficou branco que nem cera. Começou a tremer que nem bambu. Josué, eu preciso que você entregue esta carta para o Natanael Santos, seu irmão. Ele precisa saber que os filhos que ele nunca conheceu estão vivos. O silêncio que se abateu sobre a varanda era de gelar a espinha. Seu Natanael caiu sentado numa cadeira de madeira, com as pernas bambas. Meu Deus do céu, murmurou. Cândida, os meninos, meus filhos. Elias e Isaque olharam para o homem sem entender bulufas. Seu Josué teve que sentar também porque estava se sentindo mal. Natanael, você conhece a Cândida? Perguntou o roceiro mais velho. Seu Natanael passou a mão no rosto, com os olhos cheios d'água. Conheço. Conheci ela há 16 anos, quando ela tinha 22 e eu tinha 28. Eu trabalhava numa fazenda aqui perto e conheci ela no hospital quando levei um peão que tinha se machucado. A gente começou a se engraçar, namorou escondido por um tempo. Os meninos se aproximaram devagar, ainda sem acreditar no que estavam ouvindo.
Quando ela me disse que estava grávida de gêmeos, eu fiquei apavorado. Eu era novo, não tinha um tostão, não sabia como ia sustentar uma família. Então fiz a maior cagada da minha vida. Fugi para longe, para o Mato Grosso. Isaac, que sempre foi mais corajoso, perguntou: "O senhor é o nosso pai?" Seu Natanael olhou para os dois meninos, vendo neles o próprio reflexo de quando era garoto. "Sou, meus filhos, sou o pai de vocês, e sou o sujeito mais frouxo que já pisou nesse mundo." Elias, que era mais sensível, começou a chorar de novo. Mas não era choro de tristeza. Era de alegria misturada com raiva. Alegria por saber quem era o pai, raiva por ele ter abandonado a família. "Por que o senhor voltou para dar uma força para nossa mãe na fuga?" perguntou Elias, com a voz embargada. "Porque eu nunca deixei de amar ela. Mesmo longe, mesmo tentando tirar ela da cabeça, ela sempre ficou aqui no meu coração. Quando soube pelos amigos daqui que ela estava com a barra pesada no hospital, larguei tudo no Mato Grosso e vim correndo ajudar. Seu Josué ainda estava tentando botar a cabeça no lugar. Então você estava com ela na noite que ela me salvou?" "Tava. A gente tinha pegado os meninos e estava dando no pé da cidade. Mas quando vimos você estatelado na estrada, ela não aguentou passar batido." "Não posso deixar esse homem morrer, Natanael," ela disse. "Mesmo com a casa caindo, mesmo com a pressa, ela parou para te socorrer. E depois, o que aconteceu depois?" Seu Natanael respirou fundo antes de continuar. "Depois que o socorro te pegou, a gente seguiu a fuga. Mas no meio do caminho, Cândida teve uma luz. Disse que se a gente continuasse junto, com duas crianças pequenas, ia chamar mais a atenção. Então ela resolveu que era melhor separar os meninos por um tempo, até a poeira baixar." Os gêmeos se entreolharam, com o coração na mão. "Ela ficou com Elias, eu fiquei com Isaac. A gente ia se encontrar depois de 6 meses, numa cidade que já estava combinada. Mas quando chegou o dia do encontro, Cândida não deu as caras. Esperei uma semana, 2 semanas. Nada." "E aí?" perguntou seu Josué. "Aí eu fiquei desesperado. Não sabia cuidar de criança sozinho, não tinha dinheiro para nada, não sabia o que fazer. Acabei largando Isaac numa casa de família na cidade e voltei para o Mato Grosso, achando que Cândida ia aparecer e buscar os 2 meninos." Isaac cerrou os punhos. "O senhor abandonou a gente 2 vezes." "Isaac?" ralhou seu Josué. "Respeita teu pai." "Não, Josué", disse seu Natanael, levantando a mão. "O guri tem toda a razão. Eu abandonei eles 2 vezes. Sou um banana mesmo." A carta ainda não tinha chegado ao fim. Seu Josué continuou lendo. "Natanael, eu sei que você deve estar se perguntando por que não apareci no encontro marcado. É porque no caminho para lá, os caras que estavam me caçando quase me pegaram. Tive que mudar de rota, ir para outro estado, trocar de nome. Achei que era melhor deixar Elias numa família boa e desaparecer de vez. Mas a nossa mãe não sabia que o senhor tinha me deixado numa família também?" perguntou Isaac, ainda revoltado. "Não sabia. A gente não conseguiu mais se falar depois daquela noite. Não tinha celular naquela época, não tinha como se comunicar sem se arriscar." A carta seguia. "Eu trabalho hoje como enfermeira num hospital pequeno, com o nome de Maria Santos. Sei que é arriscado mandar essa carta, mas não aguento mais viver sem notícias dos meus filhos. Josué, por favor, cuide bem do Elias. E se você conseguir encontrar meu Natanael, diga para ele que eu nunca deixei de amar ele, mesmo ele tendo me abandonado 2 vezes." Dona Abigail, que tinha ficado na dela até então, se meteu na conversa. "Gente, mas isso tudo não faz sentido. Se ela está viva e trabalhando como enfermeira, por que não pode voltar? Já faz 15 anos. Seu Natanael balançou a cabeça. "Porque os caras que ameaçaram ela naquela época viraram gente graúda na cidade. Um deles virou diretor do hospital, outro virou vereador. Eles têm poder e dinheiro. Se ela voltar, pode acontecer coisa pior." "Que tipo de coisa pior?"
quis saber Elias. Elias, meu filho, tem coisas na vida que é melhor não saber, mas esses caras são perigosos. Sua mãe fez o certo se escondendo todos esses anos. Foi quando seu Josué teve uma ideia. Natanael, você sabe em que cidade ela tá? A carta veio de Diamantina, em Minas Gerais. Por quê? Porque eu vou buscar ela. Todos olharam para o roceiro como se ele tivesse virado curupira. Seu Josué, o senhor não pode fazer isso, disse Dona Abigail. É muito arriscado. Dona Abigail, essa mulher salvou minha vida. Agora chegou a minha vez de dar o troco. Elias e Isaque se levantaram na hora. A gente vai junto. De jeito nenhum, disse seu Josué. Vocês ficam aqui com seu Natanael. Não, berrou Isaque. A gente ficou 15 anos sem ver a nossa mãe. Se o senhor vai buscar ela, a gente vai junto. Elias assentiu. É a nossa mãe, seu Josué. A gente tem o direito de ir. Seu Natanael, que até então estava calado, se levantou. Eu vou também. Chegou a hora de eu encarar as consequências dos meus vacilos. Natanael, você tem certeza? Perguntou seu Josué. Pode ser perigoso mesmo. Tenho. Passei 15 anos sendo cagão. Não vou ser cagão de novo. Então, Dona Abigail fez uma observação que deixou todo mundo preocupado. Gente, se vocês vão para Diamantina atrás da Cândida, vocês já pensaram que podem estar botando ela numa fria? Se esses caras descobrirem onde ela tá... O silêncio voltou a pairar sobre a varanda. Dona Abigail tinha razão. Ir atrás de Cândida podia colocar ela numa roubada ainda maior. Mas a gente não pode deixar ela sozinha pro resto da vida, disse Elias, com os olhos cheios d'água. É verdade, concordou Isaque. Ela já sofreu demais. Seu Josué ficou matutando. Como fazer para reunir a família sem botar ninguém em risco? Foi quando chegou na roça uma caminhonete branca que ninguém nunca tinha visto. Dela desceu um sujeito de uns 45 anos, bem alinhado, óculos escuros, pinta de quem tinha grana. Boa tarde, disse o sujeito, se aproximando da varanda. Estou procurando o senhor Josué Santos. Sou eu, respondeu seu Josué, desconfiado. Meu nome é Jeremias Silva. Sou detetive particular. Fui contratado por uma mulher chamada Maria Santos, que trabalha como enfermeira em Diamantina. A tensão se instalou no ar. Ela me mandou vir aqui avisar que a situação dela desandou de vez. Os caras que estavam na cola dela descobriram onde ela mora. Ela teve que fugir de novo, dessa vez para um lugar mais longínquo ainda. Elias e Isaque se abraçaram, desesperados. Quando finalmente tinham descoberto onde a mãe estava, ela tinha sumido de novo. Ela deixou um recado, continuou o detetive. Disse que ama muito os filhos, mas que não pode mais botar em risco a vida deles, nem a vida das pessoas que estão dando um apoio para ela. Ela vai sumir de vez dessa vez, para sempre. O mundo caiu na cabeça dos meninos. Quando achavam que iam reencontrar a mãe, ela desaparecia para sempre. Mas o detetive ainda não tinha terminado de falar. Tem mais uma coisa. Os caras que estão caçando ela descobriram que ela está se correspondendo com uma família aqui da região. Eles podem pintar por aqui a qualquer momento. O terror tomou conta da roça. Elias e Isaque se abraçaram com força, seu Josué ficou branco que nem algodão, e seu Natanael começou a andar de um lado para o outro, nervoso. Que tipo de gente são esses? Perguntou seu Josué para o detetive, tentando manter a pose. São pessoas influentes da cidade de vocês. Um é médico, diretor do hospital onde Cândida trampava. O outro é político com cartaz. Eles descobriram que Cândida estava mandando cartas para cá. Dona Abigail, que sempre foi desconfiada, se aproximou do homem. Como é que a gente sabe que o senhor é mesmo quem diz que é? Pode ser que o senhor seja um deles. O detetive tirou do bolso uma carteirinha e uns documentos. Meu nome é Jeremias Silva. Tenho alvará para trabalhar como detetive particular. Cândida me contratou há 2 meses para procurar os filhos dela. Seu Natanael pegou os documentos e examinou tudo.
Parecia ser verdade mesmo. E agora? Perguntou Elias com a voz embargada de medo. A nossa mãe vai ficar fugindo para o resto da vida? Não, se vocês me ajudarem, disse o detetive, pegando todo mundo de surpresa. Como assim? Quis saber seu Josué. Eu tenho um plano. Mas vai precisar da colaboração de todos vocês. Jeremias sentou numa cadeira da varanda e começou a explicar. Esses dois sujeitos que estão perseguindo Cândida são barra pesada, mas eles têm um calcanhar de Aquiles. Eles têm medo de que a verdade sobre o que rolou no hospital há 15 anos venha à tona. Que verdade? Perguntou seu Natanael. Cândida não descobriu só um esquema de desvio de remédios. Ela descobriu que eles estavam trocando remédios caros por remédios fajutos e ficando com a grana. Muita gente bateu as botas por causa disso. Ela tem provas guardadas a 7 chaves. Elias se levantou indignado. Então por que ela não entregou essas provas para a polícia? Porque naquela época esses caras tinham a polícia na mão também. Mas hoje a situação mudou. Tem gente nova no comando da cidade, gente honesta. O detetive tirou da pasta uma pasta recheada de papéis. Cândida me deu essas provas. São documentos que escancaram tudo que eles fizeram. Se a gente entregar isso para o promotor público novo que chegou na cidade, eles vão comer o pão que o diabo amassou. Seu Josué franziu o senho. Mas o senhor disse que ela fugiu de novo. Jeremias sorriu pela primeira vez desde que chegou. Eu tapeei vocês. Cândida não fugiu. Ela está escondida aqui perto, esperando para ver se é seguro se encontrar com os filhos. O silêncio que se instalou na varanda era diferente dos outros. Era um silêncio carregado de esperança. Onde? Gritaram Elias e Isaque ao mesmo tempo. Na casa da irmã Débora, a freira que toma conta da escola da cidade vizinha. Ela está lá há 3 dias, esperando. Dona Abigail bateu palma. Irmã Débora, eu conheço ela há anos. É uma santa mesmo. Seu Natanael não cabia em si de tanta felicidade. A Cândida está a 20 quilômetros daqui? Tá, e morrendo de saudade dos filhos. Mas antes de vocês matarem essa saudade, a gente precisa dar um chega pra lá nesses caras que estão aporrinhando ela. Como? Indagou seu Josué. Jeremias abriu a pasta e mostrou todos os documentos. Primeiro, vamos dar um pulo no fórum da cidade para entregar essas provas para o promotor. Segundo, vocês vão dar uma entrevista para o jornaleco local, contando tintim por tintim da história toda. Quando sair no jornal, os 2 malandros não vão ter como se safar. E se eles tentarem fazer alguma coisa com a gente? Quis saber Isaque. Não vão. Com a história estampada no jornal, qualquer coisa que aconteça com vocês vai ficar muito na cara. Eles não são burros, não vão se arriscar desse jeito. No dia seguinte, a família inteira botou o pé na estrada rumo à cidade. No fórum, o promotor Dr. Ezequiel recebeu toda a papelada e ficou de boca aberta com as provas. Com esse material, posso pedir a cana deles ainda hoje, disse o promotor. Vocês prestaram um baita serviço para a justiça. No jornal da cidade, a repórter Valéria ficou comovida com a história toda. Essa é a matéria mais linda que eu já escrevi, disse ela, enquanto anotava cada detalhe que eles contavam. Mas a melhor parte do dia ainda estava por vir. Às 4 da tarde, Jeremias levou todo mundo para a escola da irmã Débora. Era uma escola pequena, com uma casinha singela do lado onde a freira vivia. Elias e Isaque mal conseguiam firmar os pés no chão, de tão ansiosos. Tinham sonhado com esse momento a vida inteira. Irmã Débora, uma senhora miúda e sorridente de uns 60 anos, veio receber eles na porta. Sejam bem-vindos, ela está esperando vocês há um tempão. Cândida estava sentada numa cadeira de balanço na varanda dos fundos, admirando o jardim florido da irmã. Quando ouviu os passos se aproximando, se virou devagar. Os 15 anos tinham deixado a marca, uns fios brancos, umas ruguinhas no rosto, mas o olhar continuava o mesmo, doce, carinhoso, transbordando amor.
Elias e Isaque correram para ela, chorando feito criança. Cândida se levantou e abraçou os dois filhos ao mesmo tempo, como se quisesse nunca mais largar. Meus meninos, ela sussurrava, com a voz embargada pelas lágrimas. Meus meninos amados, como vocês cresceram! Como vocês estão bonitos! Seu Josué ficou parado, vendo aquela cena e lembrando da noite na estrada, 15 anos atrás. Aquela mulher tinha salvado a vida dele e agora ele tinha ajudado a salvar a vida dela. Seu Natanael se aproximou a passos lentos, sem jeito, sem saber o que dizer. Cândida olhou para ele e sorriu, mesmo com os olhos marejados. Natanael, você veio. Vim, Cândida. E dessa vez eu não vou te dar o bolo. Você tem certeza? Não é fácil tocar uma família. Tenho certeza. Joguei 15 anos fora, longe de vocês. Não vou perder mais nenhum minuto. Ela estendeu a mão para ele. Então, chega mais perto para me dar um abraço também. O reencontro da família foi uma das cenas mais tocantes que seu Josué já tinha presenciado na vida. Depois de tanto sofrimento, tanta distância, tanta saudade, finalmente estavam todos juntos. Mas ainda tinha uma surpresa guardada. Irmã Débora trouxe um bolo de chocolate que tinha feito especialmente para o reencontro. Enquanto todos saboreavam o bolo e jogavam conversa fora, ela puxou seu Josué de lado. Seu Josué, preciso te contar uma história. O que foi, irmã? Cândida me contou uma história muito interessante sobre a noite que ela te salvou na estrada. Que história é essa? Ela disse que quando te encontrou, você estava delirando de febre e chamando por alguém. Um nome que chamou muito a atenção dela. Que nome? Abraão. O senhor ficava repetindo, Abraão, meu irmão, me perdoa. Seu Josué ficou sem entender nada. Irmã, eu não tenho nenhum irmão chamado Abraão. Só o Natanael. Ah, mas eu sei quem é esse Abraão, disse a freira com um sorriso. É o santo que você sempre pede proteção, São Benedito. Cândida disse que foi isso que deu coragem para ela parar e te ajudar naquela noite. Ela sentiu que foi o santo que mandou ela salvar sua vida. Seu Josué sentiu um arrepio na espinha. Sempre teve fé em São Benedito, desde piá. E de fato, naquela noite, estava pedindo a proteção do santo. Sabe o que eu acho, seu Josué? Prosseguiu a irmã. Acho que São Benedito uniu todos vocês. Primeiro mandou Cândida salvar sua vida. Depois fez Elias aparecer na sua capela. Depois fez Isaque encontrar o irmão. E agora juntou a família toda. Naquela noite, quando retornaram para a roça, aconteceu um fato que ninguém esperava. Jeremias chegou com uma notícia bombástica. O promotor conseguiu botar as mãos nos 2 picaretas que estavam perseguindo Cândida. Com as provas que vocês entregaram, eles foram direto para a jaula. Cândida está livre para seguir a vida. Mas a maior surpresa ainda estava reservada. E tem mais uma, disse Jeremias com um sorriso de orelha a orelha. Sabem que a prefeitura está buscando uma enfermeira para o posto de saúde da cidade? Cândida arregalou os olhos. Tá falando sério? Tô falando sério e o salário é bom, dá para criar os filhos. Mas onde é que a gente ia morar? Perguntou ela. Foi então que seu Josué teve uma ideia genial. Cândida, você e os meninos podem morar aqui na roça. Tem espaço de sobra e eu ia adorar ter vocês por perto. Eu também acho, disse seu Natanael. Quero fazer parte da vida dos meus filhos de verdade dessa vez. Elias e Isaque pularam de alegria. A gente pode mesmo ficar aqui, mãe? Pode? Cândida olhou em volta, admirando a roça, os bichos, a casa simples, mas aconchegante. Vocês têm certeza que não vão se incomodar? Mulher, essa casa está carente de família há anos, disse seu Josué. Vocês vão dar um gás novo para esse lugar. E foi assim que, depois de 15 anos de sofrimento, distância e saudade, a família finalmente se reuniu para valer. Elias voltou a dedilhar o piano todos os dias, mas agora dedilhava para a família reunida. Isaque descobriu que tinha jeito para cuidar dos bichos, igual o irmão.
Cândida conseguiu o emprego no posto de saúde e voltou a salvar vidas, como sempre foi sua vocação. Seu Natanael passou as terras no Mato Grosso para frente e comprou uma roça pequena perto da do irmão. E seu Josué, enfim, conseguiu agradecer como devia à mulher que salvou sua vida. Todo domingo, eles vão juntos na capelinha de Santana, onde tudo teve início. E seu Josué sempre faz a mesma oração. Obrigado, São Benedito, por ter reunido a nossa família, porque às vezes os milagres acontecem devagar, de mansinho, através das pessoas boas que Deus coloca no nosso caminho. E quando a gente menos espera, aquilo que parecia perdido para sempre surge de novo, melhor e mais forte do que antes. A vida deu um nó neles, separou a família por 15 anos, mas depois juntou todo mundo num lugar onde nunca falta amor, carinho e esperança. E hoje, quando a chuva dá um show na janela da roça, ninguém fica jururu. Porque a chuva só faz lembrar eles do dia abençoado em que tudo começou, naquela capelinha singela, com um guri chorando e um velho roceiro de bom coração. Fim.